Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 72 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Hoje completamos a nossa minissérie, chamemos assim, sobre Napoleão Bonaparte, com um segundo episódio dedicado precisamente ao período que governou França entre 1799 e 1815. E aproveitamos desde já, como costumamos fazer, para agradecer aos patronos o apoio que tem permitido fazer estes episódios um pouco diferentes, mais longos até, enfim, como eu disse, umas minisséries, como as que já fizemos sobre as invasões francesas, a Reforma e a Contra-Reforma, e agora Napoleão, e no próximo ano lá teremos outros certamente. E já sabem que se quiserem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link que colocamos na descrição do episódio. Mas voltando então aqui ao assunto que nos interessa, Napoleão, onde é que nós deixámos o nosso General Corso no último episódio, Paulo? Ou melhor, de outra forma. Falando de História. No episódio anterior analisámos a vida de Napoleão, desde obviamente o seu nascimento na Córsega em 1769, passando pelas suas campanhas militares em Itália e no Egito e, sem esquecer, a sua relação com a família e com a mulher, a célebre Josefina. Fechamos o episódio com o sucesso do golpe de 18 de Brumário, ocorrido a 9-10 de novembro de 1799, que resultou, claro, na ascensão ao governo de França como cônsules, neste caso, de Napoleão e de 2 antigos membros do Diretório. Aliás, como cônsul, que é um cargo que faz lembrar a Roma Antiga. Sim, era essa mesma inspiração nessa altura. Mas o facto é que, logo após o golpe, Napoleão começou a planear governar sozinho. Não tinha qualquer intenção de partilhar o poder, porque estava convencidíssimo de que era o único homem capaz de salvar França, que estava ainda nessa altura num estado bastante lastimoso. Por isso, a nova Constituição da República, aprovada a 24 de dezembro de 1799, consagrou Napoleão como primeiro cônsul, conferindo-lhe, obviamente, todo o poder executivo. Isto significa, obviamente, que o segundo e terceiro cônsules não tinham qualquer poder, nem tampouco o recém-criado Parlamento. Estamos, obviamente, no início de um regime autocrático, onde apenas um homem, neste caso Napoleão, decidia os destinos de França. Mas neste caso, como é que reagiram os outros 2 cônsules? Porque eram 3, não é? Certamente, quer dizer, não devem ter gostado de ter assim, enfim, terem sido afastados desta forma. Na verdade, nem saíram assim tão mal, porque Joseph Sieyès e Roger Ducos acabaram por ser integrados no recém-criado Senado, o que aliás lhes garantia uma posição muito confortável, bem paga e sem grandes responsabilidades. Em sua substituição, Napoleão nomeou Jean-Jacques Régis de Cambaceres e Charles-François Le Brun, respectivamente como segundo e terceiro cônsules, 2 homens que eram importantes já nessa altura e que viriam a ser muito importantes nas reformas que Napoleão estava a planear. A nova Constituição, que, como referi, colocava o poder executivo nas mãos exclusivamente de Napoleão, foi aprovada num plebiscito em fevereiro de 1800. E como referi no nosso primeiro episódio, Napoleão era um homem extremamente popular, sobretudo devido às suas vitórias, que eram famosas, e acabava sempre por abrilhantar um bocadinho estas vitórias com uma dose de propaganda. Era esta tal personalidade muito carismática que ele tinha. Sim, no geral a população francesa estava até farta de viver num clima revolucionário, com constantes guerras, revoltas populares e perseguições políticas. Além do quase total colapso da economia, que tinha afetado muito violentamente, não é? Sobretudo os mais pobres, como costuma acontecer. Por isso, quando Napoleão, que tinha esta fama de vitorioso e de competente, aparece a prometer estabilidade e segurança, os franceses decidem que tinham finalmente encontrado o homem capaz de resolver os seus problemas. Se o preço da estabilidade era a criação de um sistema autocrático e repressivo, os franceses nessa altura estavam dispostos a pagá-lo. O que é, aliás, uma fórmula muito perigosa, como nós vimos muito bem ao longo do século XX e, infelizmente, como se tem visto até, enfim, nos últimos anos. Mas, neste caso, qual é que foi a primeira prioridade de Napoleão como cônsul? O que é que ele fez, ao certo? Bom, desde logo era preciso alcançar a paz, até porque a guerra contra várias potências inimigas estava a correr mal e os franceses tinham sido expulsos praticamente do norte de Itália. Que tinha sido conquistado, aliás, pelo próprio Napoleão, não é? Como contaste bem no primeiro episódio. Ora nem mais, e por isso era um golpe no próprio ego do cônsul. E ainda por cima corriam rumores de que, afinal, este Napoleão, este primeiro cônsul, talvez não fosse o homem certo para salvar França, já que estava a perder a guerra. E por isso era importante agir. Na primavera de 1800, Napoleão reúne então um exército de 35 mil homens, atravessa os Alpes e, a 14 de junho, vence os austríacos na Batalha de Marengo. Esta vitória permitiu não só estabilizar a situação naquela região, como ainda foi aproveitada, como era seu costume, para enaltecer a figura de Napoleão. Basta pensar no quadro que o apresenta a atravessar os Alpes, de uniforme, montado no seu cavalo de batalha, todo empinado, quando, na realidade, sabemos que o fez,
que fez esta travessia montado numa mula, agasalhado com várias camadas de roupa, tal era o frio, claro, obviamente nos Alpes. Aliás, até recomendamos, não é, aos nossos ouvintes que vejam na internet, porque está tudo na net, como nós bem sabemos, não é, este famoso quadro de Jacques-Louis David, que permite realmente ver esta posição majestática de Napoleão. E, enfim, é muito famosa, até está na capa de grande parte das biografias do próprio Napoleão. Sim, é verdade. E quadros à parte, a combinação destas vitórias francesas, esta em Itália e uma outra que ocorreu pela mesma altura na Alemanha, nesse verão de 1800, levaram a Áustria a negociar. Assinou-se então um tratado de paz, efetivamente firmado em fevereiro de 1801. Restava nesta altura apenas a Inglaterra, como inimiga de França, mas como aquela também não queria combater sozinha, não tardou a assinar paz em março de 1802. Isto quer dizer que, graças a Napoleão, França tinha não só expandido o seu território, passando a incluir a atual Bélgica, além de partes da Alemanha, de Itália e dos Países Baixos, como estava finalmente em paz em todas as frentes. Era, evidentemente, o clima ideal para Napoleão começar a aplicar então as suas reformas. E que reformas tão marcantes é que foram essas? Napoleão queria, obviamente, manter-se no poder. Mas não só. Também queria reconstruir França à sua imagem, convertê-la numa sociedade que considerava mais justa, mais eficiente e pacífica. E também, obviamente, numa sociedade totalmente obediente à sua vontade e sem grande margem para contestação. Em 1802 criou uma Constituição que substituía a anterior, de 1799, e de acordo com a qual se tornava cônsul vitalício e podia nomear o seu sucessor. Ou seja, era rei em tudo menos nome. Aliás, até começou a cunhar a moeda com a sua própria cara, portanto, de formas bastante agressivas até, foi criando um regime cada vez mais centralizado, autoritário e policial também. Restaurou a censura da imprensa, levando ao encerramento de centenas de jornais que tinham surgido durante a Revolução Francesa e deu vastos poderes à polícia para vigiar, prender e perseguir os seus adversários políticos, ou seja, os jacobinos e os monárquicos. Apesar de tudo isto, não era, para os padrões da época, claro está, um regime particularmente arbitrário ou sanguinário. Bom, claro, esteja a dizer isso sabendo nós hoje em dia, não é? Como eram os regimes daquele período. Mas neste caso, imagino que esta repressão, que foi muito violenta à época, tenha, claro, criado alguns anticorpos. Sim, sem dúvida alguma. Os monárquicos, por exemplo, estavam descontentes porque viam Napoleão agir como se fosse um rei, usurpando dessa forma o que viam ser os direitos exclusivos da Casa de Bourbon, coisas de monárquicos. E, por sua vez, os jacobinos estavam perfeitamente cientes que Napoleão estava apenas a consolidar o poder para acabar de vez com a República. Por isso, acabavam por compará-lo a Júlio César e, como sabemos, César foi assassinado. Por isso, durante estes anos de 1800 e 1804, Napoleão foi alvo de vários atentados. Por exemplo, na véspera de Natal de 1800, Napoleão e Josefina, que iam a caminho da ópera num coche, quase foram apanhados numa explosão de uma carroça carregadíssima de pólvora. O atentado falhado foi obra dos monárquicos, matou 8 pessoas, mas não Napoleão, obviamente, que minutos depois foi recebido na ópera com uma ovação. Mas o facto é que, a cada novo atentado, a repressão policial também aumentava. Portanto, estávamos numa situação de difícil resolução. Na verdade, o que valeu a Napoleão foi mesmo a capacidade de aplicar uma série de reformas que melhoraram efetivamente a vida dos franceses, o que levou a maioria a fechar os olhos a esta repressão. Mas voltando então a estas reformas, podes concretizar ao certo? Porque na realidade também ainda não disseste grande coisa sobre elas. Bom, importa ter em conta que Napoleão era um homem criado com as ideias do iluminismo e da Revolução Francesa. Por isso, sonhava com uma sociedade bem organizada, próspera, que pudesse governar, obviamente, como bem entendesse. Por isso vai rodear-se de gente competente que o podia ajudar a implementar as ideias que tinha, o que acabou por ser feito de uma forma tão eficaz que França é, ainda hoje, herdeira de muitas destas reformas napoleónicas. Reformou, por exemplo, o sistema de ensino, criando uma rede de liceus com o objetivo de formar funcionários públicos. Criou também o Banco Central de França, o que permitiu estabilizar a moeda e combater a inflação que afetava, sobretudo, ontem como hoje, os mais pobres. O que são, na realidade, questões centrais, apesar de nos parecer umas coisas bastante óbvias e simples, não é? Mas que, enfim, estamos a falar dos inícios do século XIX. São coisas que vão fazer toda a diferença. Sim, claramente. E, além disso, assinou também uma concordata com o Papa, em 1801, o que permitiu resolver a situação muito difícil da Igreja Católica Francesa, que tinha sido perseguida e expoliada durante a Revolução. As terras da Igreja, a maior parte das quais, entretanto, tinham sido vendidas, não foram devolvidas de maneira nenhuma, e o poder do Papa manteve-se muito limitado, mas, em troca, Napoleão aceitou pagar os salários dos clérigos e reconheceu também o catolicismo como religião dominante em França, religião da maioria da população, mas não como religião oficial, porque o Estado, esse, mantinha-se laico. E claro, como o poder do primeiro cônsul estava, em boa medida, dependente deste sucesso militar,
reformou também o exército, convertendo numa máquina de guerra muito eficaz e que passou a ser conhecido a partir desta altura como La Grande Armée, o Grande Exército. Mas, sem dúvida alguma, a reforma mais importante acabou por ser a criação do Código Napoleónico. Que é um código jurídico, mas ao certo é o quê? Há que ter em consideração que, nesta altura, em países grandes, com regiões muito diferentes entre si, como é o caso de França, havia uma grande variedade de leis locais, de costumes, o que era obviamente uma grande dor de cabeça para o governo central, que se via obrigado a manobras muito complexas para, por exemplo, cobrar impostos. Ora, Napoleão queria governar o mais eficazmente possível, por isso, a partir de 1803 começou a ser criado o Código Napoleónico, que é, como disseste, um conjunto jurídico, um conjunto de leis que devem ser aplicadas em toda a França, independentemente da região ou da condição social de cada um. Isto porque o Código manteve intacto o ideal da Revolução da igualdade perante a lei, além de ter estipulado que as heranças deviam ser divididas entre os vários filhos, duas medidas que, como se percebe, minavam por completo o antigo Estatuto da Nobreza. O Código Napoleónico era obviamente avançado para a época e viria a ser adotado, ou pelo menos a influenciar vários países, mas não se pense que era um mar de rosas, exatamente. Desde logo, reduziu os direitos que as mulheres tinham alcançado durante a Revolução, voltou a colocá-las sob tutela dos pais ou dos maridos. Aliás, as mulheres deixavam de poder publicar livros ou mesmo artigos em jornais sem autorização do marido. Uma lei que se manteve em vigor até 1965. Pois é, uma coisa realmente impressionante, não é? Até mais de meados do século XX. Isso mesmo, 1965. Além disto, o Código reintroduziu também a escravatura nas colónias francesas, o que tinha sido abolido durante a Revolução, e esta última medida estava, aliás, ligada à vontade de Napoleão de reavivar o decadente Império Colonial francês. Pois, porque obviamente que França tinha tido o seu Império Colonial, mas que tinha decaído, como acabaste de dizer, e neste momento, nos inícios do século XIX, o que é que sobrava dele ao certo? Na verdade, sobrava muito pouco. O século XVIII tinha sido terrível para as aspirações coloniais de França. As últimas tropas francesas no Egito renderam-se em 1801, o que pôs um ponto final definitivo à aventura iniciada por Napoleão em 1798 e da qual falámos no nosso episódio anterior. Restavam as ilhas de Guadalupe, Martinica e São Domingos, esta última atualmente dividida entre o Haiti e a República Dominicana, além do território de Louisiana, na América do Norte. São Domingos era particularmente importante devido à produção de açúcar e de café, e por isso em 1801 foi enviada uma expedição com o objetivo de restabelecer o controle francês, que era aliás muito ténue desde a Revolução, fruto de uma série de ataques inimigos e de revoltas da população escravizada. A expedição acabou por fracassar, muito também devido às doenças tropicais, isolando o território de Louisiana que, por isso mesmo, foi vendido aos Estados Unidos em 1803, conforme referimos aliás na nossa miscelânea 51. Este fracasso colonial, de resto, poderia ter danificado a reputação de Napoleão, não fosse dar-se o caso de, entretanto, a guerra ter voltado a assolar a França nos seus territórios europeus. O que quer dizer que as pazes assinadas anteriormente, em 1801 e 1802, na realidade duraram muito pouco tempo, não é? Portanto, o que é que motivou o regresso à guerra? Bom, apesar da paz, Napoleão tinha continuado a agir com grande prepotência, a redesenhar as fronteiras e a meter-se nos assuntos internos dos outros países, incitando, por exemplo, como sabemos, Espanha a atacar Portugal na chamada Guerra das Laranjas, da qual também já aqui falámos no nosso episódio 20, para quem quiser ir ouvir. Além disso, e mais importante ainda, em 1803 começou a reorganizar os territórios em Itália e no Sacro Império Romano-Germânico, o que não só levou à extinção deste último em 1806, mas, obviamente, enfureceu a Áustria. E diga-se desde já que também aqui Napoleão viria a deixar uma marca duradoura, porque a reestruturação territorial em Itália e na Alemanha viria a levar à unificação destes países já na segunda metade do século XIX. Seja como for, em 1803 a guerra tornara-se inevitável e começou quando a Inglaterra apresou todos os navios franceses que tinham ancorado nos seus portos. Napoleão respondeu mandando prender todos os cidadãos britânicos que se encontravam em solo francês. Muitos deles eram turistas que tinham aproveitado a paz para ir visitar Paris. E a Torre Eiffel, claro. Um clássico. Não exatamente ainda a Torre Eiffel, porque ainda não existia. Mas havia muito mais a visitar em Paris e, desde logo, para experienciar o luxo daquela cidade. Napoleão aproveitou a oportunidade para, sob a ameaça de uma nova invasão, consolidar o seu poder uma derradeira vez e coroar-se imperador. O que é, mais uma vez, Napoleão a aproveitar a guerra para subir na vida. Sim, era seu hábito, não é? Já sabemos. E em 1813 até já corriam panfletos que diziam que, para salvar a Revolução, era preciso Napoleão tornar-se rei. O que não deixa de ser irónico no meio disto tudo, tendo em conta a forma como a própria Revolução tinha sido feita, não é? A abolir a monarquia. Sim, sem dúvida alguma.
E, na verdade, a partir de inícios de 1804 começa a ser defendida a ascensão de Napoleão não a rei, um título que soava demasiado a antigo regime e demasiado a Bourbon, mas a imperador. E, de facto, é em 1804 que Napoleão submete uma terceira Constituição, que o estabelece então como imperador dos franceses. A 2 de dezembro de 1804 decorre em Notre-Dame, em Paris, a cerimónia de coroação de Napoleão e de Josefina e, como era muito próprio deste nosso general, coroou-se a si mesmo porque, dizia, não havia ninguém mais capaz que ele para o fazer. Sempre muito humilde este nosso Napoleão. Mas o facto é que, a partir dessa altura, torna-se imperador, reina sobre França a seu bel prazer e faz da família e dos amigos a nova nobreza, distribuindo títulos, riquezas e, mais tarde, alguns tronos europeus. Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Estamos então em 1804, com Napoleão já coroado como um imperador, pelas suas próprias mãos, não é? E com a França em franca expansão, um pouco por todo o lado, e em guerra com a Inglaterra, não é assim? Portanto, como é que ele vai descalçar esta bota que é a Inglaterra? Roger, geralmente a bota é a Itália. Mas neste caso, há já algum tempo que Napoleão planeava uma invasão das Ilhas Britânicas, por isso tinha mandado construir milhares de barcas de transporte, enquanto reunia na costa do norte de França um gigantesco exército de 200 mil soldados experientes, motivados e bem armados. Mas, para poder cruzar o Canal da Mancha, precisava do apoio da Marinha de Guerra Francesa, caso contrário, os navios britânicos afundariam estas barcas sem dó nem piedade, era tiro ao alvo. Claro. O problema é que a armada francesa estava no Mediterrâneo e teve muita dificuldade em sair dali, sobretudo porque, a guardar a passagem entre o Mediterrâneo e o Atlântico, tínhamos o Rochedo de Gibraltar, que era defendido pelos britânicos. Mas o pior estava ainda para vir, quando, a 21 de outubro de 1805, as armadas combinadas de França e Espanha foram aniquiladas pela Marinha Britânica nesta batalha, famosíssima Batalha de Trafalgar, perto de Cádiz, no sul de Espanha. Uma vez mais, o almirante inglês Nelson, que faleceu mesmo durante a batalha, complicou seriamente os planos de Napoleão, tal como tinha feito, aliás, no Egito em 1798. Com a marinha de guerra francesa destroçada, não havia qualquer hipótese de invadir a Inglaterra. Claro. Mas ainda antes destas notícias da derrota chegarem aos ouvidos de Napoleão, já o imperador marchava em direção à Alemanha. Porque imagino que, como em anos anteriores, a Áustria tinha, declarado guerra à França seguindo o exemplo inglês, não? Sim, e neste caso a declaração de guerra foi feita pela Áustria e pela Rússia. Em setembro de 1805, Napoleão e o seu enorme exército, estes 200 mil homens, atravessam o rio Reno, cercam um exército austríaco na cidade alemã de Ulm, que, sem escapatória, acaba por render-se em outubro. Semanas depois, a 13 de novembro, Napoleão entra então triunfalmente em Viena, a capital austríaca, mas a campanha não tinha ainda terminado porque o imperador Francisco II tinha retirado com o seu exército e foi juntar-se aos aliados russos um pouco a norte. Napoleão parte então e, a 2 de dezembro de 1805, esmaga os austríacos e os russos na Batalha de Austerlitz, aquela que é considerada a sua mais brilhante vitória, mas que contou com uma boa dose de sorte, isto porque o nevoeiro acabou por ocultar as movimentações de parte do exército francês, permitindo-lhe surpreender os inimigos. Claro. Só no final da batalha, na fase de retirada, é que os soldados russos foram apanhados num lago gelado, onde foram então alvejados por alguns canhões franceses que, quebrando o gelo, levaram ao afogamento de muitos homens. Após mais uma derrota, neste caso bastante grave até, a Áustria viu-se forçada a negociar a paz, o que levou à perda de território e, como referi antes, à dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, que resultou na aglomeração de vários antigos Estados alemães numa confederação do Reno, um Estado satélite de França. Por esta altura, a situação em Itália também corria de feição aos franceses, com a derrota do Reino de Nápoles e a instalação no seu trono de José Bonaparte, o irmão de Napoleão e o mesmo que, alguns anos mais tarde, seria rei de Espanha. Ou seja, 1805 acaba por ser, na realidade, um ano bastante positivo para Napoleão, não é? Com esta vitória sobre a Áustria e Nápoles, apesar da derrota marítima em Trafalgar. No geral, sim. Napoleão estava entusiasmado com estas vitórias, que, obviamente, continuava a utilizar para cimentar a sua imagem de herói conquistador, o que servia, naturalmente, para manter os franceses calmos e quietinhos. Claro que nem tudo era positivo, desde logo porque a Rússia do czar Alexandre I continuou a resistir,
e porque em 1806 a Prússia, que era um estado poderoso do norte da Alemanha, acabou por juntar-se à guerra. Na verdade, esta Prússia estava alheia destes conflitos desde 1795, mas a intervenção de Napoleão nesta Europa Central e a dissolução do Sacro Império acabou por levá-la a entrar no conflito. No entanto, também este reino acabou esmagado nas batalhas de Iena e Auerstadt, a 14 de outubro de 1806, e, no mês seguinte, Napoleão entrava triunfalmente em Berlim. Mas foi preciso esperar até ao verão do ano seguinte, 1807, a altura em que os russos foram derrotados na Batalha de Friedland, para negociar a paz entre as várias partes. A Prússia perdeu então metade do seu território, viu-se forçada a desarmar o exército, e está aqui, aliás, uma das origens deste ressentimento prussiano contra a França, ao longo do século XIX e também ao longo de parte do século XX, na altura em que a Prússia já tinha unificado a Alemanha. No meio de tudo isto, a Rússia acaba por passar entre os pingos da chuva, torna-se aliada de França, mas apenas porque Napoleão gostou imenso de conhecer o czar Alexandre I e, aliás, chegou a dizer que, se Alexandre fosse uma mulher, casaria com ele. O que não deixa, enfim, de ter um comentário bastante caricato. Não. Bom, mas vamos lá olhar para o tabuleiro. Com a Áustria, a Prússia e a Rússia fora da guerra, basicamente só sobra a Inglaterra, não é? Mas neste caso, Napoleão já perdeu a sua marinha, portanto, qual é o plano aqui? Como é que ele procura derrotar a Inglaterra? Napoleão tem perfeita noção de que, sobretudo depois da derrota em Trafalgar, França não tem navios suficientes para invadir a Inglaterra. Os soldados não podem ir a nado, por isso cria nesta altura a política do bloqueio continental, ou seja, quer impedir os navios ingleses de aceder aos portos europeus, esperando, claro, fazer desta forma implodir a economia inglesa. Na verdade, os ingleses mantinham uma estratégia semelhante e há vários anos que bloqueavam os portos franceses, impedindo França de aceder às grandes rotas comerciais internacionais. Mas como Napoleão não tinha navios para bloquear os portos ingleses, tinha de apostar numa estratégia que vedasse o acesso inglês aos portos europeus, uma estratégia terrestre continental. E é neste contexto então que Napoleão vai pressionar vários Estados europeus, como a Dinamarca e como Portugal, não só a fecharem os seus portos aos ingleses, mas também a cederem os seus navios, voluntariamente ou não, à França, para que, obviamente, pudessem ser usados para um dia invadir as Ilhas Britânicas. Bem, no caso de Portugal, sabemos obviamente qual foi a resposta, até porque já aqui falámos das 3 invasões francesas entre 1807 e 1811, que, mais uma vez, relembramos, e estamos aqui fartos de remeter, não é, para outros episódios, o que mostra não só já a nossa idade em termos de podcast, mas como estas coisas se interligam umas entre as outras, e portanto, sobre as invasões francesas, temos os episódios 59, 61 e 63. Sim, como já aqui falámos das invasões a Portugal e a Espanha, não vale a pena estar a repetir-me. Basta dizer que entre 1807 e 1812, quer Portugal, quer Espanha vão ser uma séria dor de cabeça para Napoleão, com constantes guerrilhas e intervenções militares britânicas que vão gastando, sem qualquer fim, os recursos humanos e materiais do Império Napoleónico. E mais preocupante ainda, as derrotas francesas na chamada Guerra Peninsular levam ao surgimento de guerrilhas noutros locais, como a Itália e na própria Alemanha, e também a Áustria a declarar guerra à França em 1809. O resultado vai ser o do costume e Napoleão consegue esmagar os austríacos e, mais importante ainda, casa com uma filha do imperador, Maria Luísa da Áustria. Bom, mas agora temos aqui que fazer uma pausa porque já saltámos demasiado, que até saltámos um divórcio, não é? Porque Napoleão era casado com Josefina, da última vez que olhámos para esse lado pessoal da vida dele. Sim, era, mas a relação foi-se tornando muito fria ao longo dos anos, muito por causa das traições mútuas. Aos poucos Napoleão foi deixando de querer mergulhar na floresta negra, como dizia. Sim. Além disso, Napoleão precisava de um herdeiro e Josefina, por ser mais velha, não conseguia engravidar. Vão acabar então por divorciar-se em 1810, ano em que Napoleão casa então com esta princesa austríaca, de quem vem a ter, aliás, um único filho, que recebe, obviamente, o nome do pai, Napoleão. Esta nova aliança com a Áustria acaba por ajudar a consolidar a posição francesa na Europa Central e convém lembrar que, por volta de 1812, o Império Napoleónico está no seu auge, no auge destas conquistas territoriais. Claro. Estende-se desde a fronteira da Dinamarca até ao sul de Itália, da Áustria até à Catalunha, portanto bastante território. Claro. Mas, na verdade, é um império que vive apenas do medo das armas francesas, já que a resistência e as guerrilhas contra os ocupantes são constantes, não só na nossa Península Ibérica, mas um pouco por toda a Europa. E é certo que o Código Napoleónico vai ser aplicado em todos os territórios ocupados e virá deixar marcas duradouras, mas no imediato gera descontentamento, sobretudo junto às populações rurais. No auge deste império, Napoleão tem, aliás, 3 grandes problemas. A Inglaterra, que não pode invadir e por isso tem de bloquear economicamente, a Península Ibérica, que é um inferno sem solução, e a Rússia, que hesita em adotar o bloqueio continental.
e por isso Napoleão decide que chegar à altura de lidar com Alexandre I de vez, não casando, mas preparando-se para invadir a Rússia em 1812. Bom, que é a muito infame campanha da Rússia. Sim, essa mesmo. Napoleão tinha, aliás, boas razões para invadir a Rússia. Queria derrotar o exército para forçar o czar a cumprir a palavra dada, a aplicar o bloqueio continental. A campanha, diga-se, não estava condenada logo à partida, mas também nunca seria exatamente fácil, desde logo porque os russos tiveram vários anos para se preparar. Desde pelo menos 1810 que temiam uma invasão francesa e começaram a arranjar planos para essa eventualidade. A estratégia que criaram nessa altura era simples, mas era também muito eficaz. O exército russo não enfrentaria Napoleão, mas retiraria para o interior da Rússia, destruindo tudo no seu caminho para que não pudesse ser utilizado pelo inimigo. Napoleão procurava sempre uma batalha campal que fosse decisiva, por isso os russos estavam determinados a negar-lhe essa vitória, deixando-o antes a lutar contra uma terra de ninguém completamente queimada e destruída. O que era realmente uma estratégia eficaz, acho que disso ninguém duvida, mas neste caso a pergunta que se coloca é: o exército francês estava preparado para isso? Bom, isso não estava, nem há uma grande preparação possível. Napoleão reuniu o maior exército já visto na Europa, 655 mil soldados, muitos dos quais nem sequer eram franceses, eram aliados de diferentes países. Além disso, viajavam com o exército uns 50 mil civis, muitos dos quais eram mulheres, sobretudo esposas e familiares dos soldados. Mas um exército deste tamanho tinha também os seus próprios problemas, e era muito difícil comandar e manobrar tanta gente, já para não falar das inerentes dificuldades logísticas. Sim, quer dizer, imagine-se o pesadelo de, enfim, fazer movimentar toda esta cidade ambulante e de alimentar tanta gente, enfim, até se formos a ver do ponto de vista dos excrementos produzidos pelos animais, não é? É uma questão sempre muito premente quando se fala na logística militar, quer dizer, imagine-se os milhares de cavalos que este exército levava e a quantidade de bosta produzida e a forma como isso era tratado. Isso são daquelas questões inevitáveis. Sim, e as grandes dificuldades pelas quais o exército passou, na sua marcha, também a entrar na Rússia e não só a sair. E, na verdade, o próprio Napoleão não estava nas melhores condições nesta altura. A gestão do vasto império era complexa, era difícil, e por isso estava muitas vezes ocupado. Mesmo quando estava em campanha, andava a tratar de outros assuntos. Além disso, a saúde já não era a das melhores. Tinha ganho bastante peso, tinha vários problemas de saúde que o começavam a atormentar, como infecções urinárias recorrentes. A juntar a tudo isto tínhamos, claro, o famoso clima russo, que é gélido no inverno e abrasador no verão. Portanto, como se percebe, a campanha seria sempre muito difícil, mas neste caso converteu-se num desastre. E se olharmos neste caso para a nossa cronologia, não é, deste episódio, estamos a falar de que anos? De quando é que se dá esta campanha? A campanha começa em junho de 1812 e termina nos inícios de dezembro. A marcha a caminho de Moscou foi imediatamente dura. Os soldados sofreram as consequências do calor intenso e da política russa de terra queimada. Foram obrigados a beber água de poços contaminados e, por isso, os soldados napoleónicos vão começar a morrer de desinteria. Napoleão pensou várias vezes em dar meia volta, em regressar a casa, mas a vontade de apanhar os russos e tomar Moscovo e forçar o czar a submeter-se era simplesmente demasiado forte. A meio de agosto, quase conseguiu apanhar o exército inimigo em Smolensk, mas aquele conseguiu retirar a tempo, incendiando a cidade antes de partir. Finalmente, a 7 de setembro de 1812, Napoleão lá conseguiu a batalha que tanto queria, a Batalha de Borodino, que aconteceu mesmo às portas de Moscou. Apesar de ser a batalha que ele realmente muito desejava, como acabaste de explicar, acabou por ser relevante, quer dizer, foi decisiva? Não, de maneira nenhuma. A maioria do exército russo conseguiu meter-se a milhas. Foi ainda assim um banho de sangue, com 35 mil franceses e 50 mil russos mortos ou feridos num só dia, é obra. Realmente. E uma semana depois desta vitória, Napoleão entrou então em Moscovo, mas não era de toda a vitória que esperava. Os russos não só não se renderam, como incendiaram a cidade, obrigando à retirada dos franceses. E foi aqui que Napoleão cometeu um grande erro. Se tivesse retirado em setembro, poderia ter escapado ao inverno, mas o facto é que atrasou a partida até outubro. Quando abandona então os arredores de Moscovo, já era demasiado tarde e o inverno chegara para ficar. Foi, aliás, um dos piores invernos de que há memória, com temperaturas a chegarem a mínimos de 35 graus negativos. Daí que tenha sido, como se considera, um dos piores desastres militares da história, enfim, da Europa e até do mundo. Precisamente, e os sobreviventes do exército napoleónico deixaram-nos relatos verdadeiramente impressionantes sobre as tremendas dificuldades que passaram durante esse inverno de 1812. O frio era tanto que muitos soldados perdiam os dedos por causa das queimaduras do frio, outros ficavam temporariamente cegos por causa do sol refletido na neve e no gelo. A fome era tanta, aliás, que os soldados comiam os próprios cavalos, por vezes, mesmo antes dos animais sequer terem falecido. Cortavam uns bifes das coxas dos cavalos, porque o frio era tanto que os animais nem sentiam. Portanto, estamos aqui perante um horror total.
É um cenário dantesco. Completamente. E que se tornava cada vez pior sempre que o exército em retirada era atacado pelos russos, que obviamente foram sempre atrás desta marcha. Ao todo morreram uns 370 mil soldados napoleónicos, tendo sido capturados ou desaparecido à volta de 200 mil, ou seja, regressaram a casa menos de 85 mil soldados. Foi uma heresia tremenda nos veteranos napoleónicos que tinham sido vitoriosos em tantos campos de batalha. Pois. Também foram perdidos uns 200 mil cavalos, além de 200 peças de artilharia. Mas o próprio imperador, como tinha feito no Egito, aliás, assim que pôde, pôs-se a milhas, abandonou o exército para regressar mais rapidamente a Paris, onde chegou em dezembro de 1812. Bom, realmente uma campanha atroz, e imagino que isso tenha tido também algum impacto na própria imagem de Napoleão, não é? Que tenha tido algumas consequências. Sim, a derrota foi tão pesada que provocou sérios danos ao Império e à própria reputação do Imperador. Por um lado, nas campanhas seguintes faltaram-lhe sempre homens, cavalos, artilharia, que era uma consequência direta desta campanha de 1812. Por outro, a censura e a repressão não podiam abafar por completo esta onda de descontentamento provocada pela morte de centenas de milhares de soldados franceses. Era impossível de esconder. Em Paris houve mesmo uma tentativa de golpe de Estado, mas sem sucesso, e a imagem de Napoleão como general vitorioso tinha mesmo ficado manchada de vez. E ele sabia, ele tinha perfeita noção disso mesmo. O Império Napoleónico começava nesta altura a colapsar e os antigos aliados, relutantes nessa altura, agora mais entusiasmados, não hesitavam em trocar de lado. Neste caso, devemos estar a falar da Áustria e da Prússia. Esses mesmo. E os prussianos estavam ainda profundamente ofendidos pela humilhação de 1806-1807. Vão pressionar o seu rei a declarar guerra à França, o que acontece em março de 1813, juntando-se então à Rússia e à Inglaterra. Pouco depois foi a vez da Suécia, de quem ainda não tínhamos aqui falado, juntar-se ao conflito, o que não deixa, aliás, de ser irónico. O herdeiro da coroa sueca nessa altura era um antigo marechal de Napoleão, o famoso Bernadotte. E por fim, no verão de 1813, a Áustria decidiu alinhar com os ventos de mudança, descarta por completo a aliança francesa e junta-se à coligação. Bom, uma liga certamente anti-francesa que terá dado uma grande dor de cabeça ao nosso imperador de estimação, que basicamente naquele momento se vê rodeado de inimigos por todo lado. Claro, mas Napoleão recusava-se a aceitar a derrota e por isso vai passar boa parte do ano de 1813 a combater no território da Europa Central, no que virá a ser a Alemanha. Mas nesta altura já não tem os recursos humanos e materiais para fazer frente a tantos inimigos. Entre 16 e 19 de outubro de 1813 é derrotado na Batalha de Leipzig, também conhecida como Batalha das Cinco Nações, por ali terem combatido soldados oriundos de França, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia. Foi, aliás, a maior batalha até então combatida em solo europeu, contou com mais de 500 mil soldados e resultou em mais de 100 mil mortos e feridos, portanto, números astronómicos. Números impressionantes. E, como não poderia deixar de ser, quando as coisas correm mal, correm mesmo muito mal. E por isso, nesta altura, o governo francês em Espanha colapsou definitivamente, deixando o sul de França aberto a uma invasão por parte das tropas espanholas, portuguesas e inglesas. Ou seja, uma situação basicamente sem solução. Sim, já não havia grande volta a dar. França é invadida pelos aliados por leste e por sul e a 31 de março de 1814 as tropas inimigas entram triunfalmente em Paris. Napoleão tinha-se refugiado um pouco a sul, em Fontainebleau, com alguns milhares de soldados. Pensava ainda resistir, mas os seus marechais recusaram-se a combater. Percebeu então nessa altura que a única solução seria abdicar, exige que o filho, Napoleão, seja o próximo imperador, o que obviamente foi recusado. Os aliados tinham decidido que a melhor solução passava pela restauração dos Bourbons ao trono de França, por isso confiaram a Luís XVIII, que era aliás primo do falecido Luís XVI, o trono francês. Napoleão ficou tão desesperado com o rumo dos acontecimentos que tentou mesmo suicidar-se, engoliu um saquinho de veneno que tinha consigo desde a campanha da Rússia, não fosse a coisa a dar para o torto, mas como o veneno já era bastante antigo, não funcionou e portanto Napoleão ficou apenas doente. O seu destino estava afinal traçado, esperava o exílio numa minúscula ilha mediterrânica, a ilha de Elba, para onde foi levado em maio de 1814. O que não deixa de ser um destino muito inferior, muito pouco próprio, não é, para um imperador desta categoria, para o nosso Napoleão. Mas a questão é que os aliados nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Não sabiam como lidar com o imperador. Tinham negociado com ele tinha casado com os Habsburgo, mas por outro lado também o consideravam um usurpador. Não sabiam se o haviam de tratar como imperador ou como criminoso. Por isso, ao mesmo tempo que lhe arranjam uma ilha minúscula para viver ao largo da costa de Itália, vão continuar a tratá-lo por imperador, vão dar-lhe esse título na mesma, e vão dar-lhe também uma casa confortável com criadagem. Mas, na verdade, Napoleão não tinha qualquer intenção de ficar exilado em Elba e, por isso, assim que pôde, fugiu e regressou à França.
O que, obviamente, na realidade não nos espanta, não é? Conhecendo nós agora como conhecemos Napoleão, seria bastante de esperar. Pois não, era o tipo de coisa que os aliados deviam ter previsto, tendo em conta o homem que era, desde logo por Elba estar tão próxima de Itália, de Córcega e até de França. Seja como for, a 1 de março de 1815, Napoleão desembarca no sul de França e rumo a Paris. Pelo caminho foi sendo recebido por multidões entusiasmadas e por soldados e oficiais que lhe juravam fidelidade. O que parece um bocado contraproducente, não é? Porque nós, enfim, tivemos a derrota total da França em sucessivas campanhas, temos a deposição do imperador e depois temos esta restauração dos Bourbon e que na realidade deve ser, não é, o que explica esta mudança de atitude por parte dos franceses, porque grande parte da população não deve ter visto com grande agrado, não é, este regresso, não é, da monarquia, tendo em conta que tinham guilhotinado o último rei. Sim, os franceses nesta altura tinham um genuíno receio que os Bourbon revertessem todas as conquistas da Revolução. Por isso vão começar uma vez mais a suspirar por Napoleão. Além disso, França estava nesta altura reduzida às suas fronteiras de 1792. Tinha perdido todo o território conquistado desde então, o que também naturalmente gerava descontentamento. E portanto este era o clima perfeito para o regresso de Napoleão, que entra triunfalmente em Paris a 20 de março de 1815, levando à fuga de Luís XVIII. É o início daquilo que é conhecido como o governo dos 100 dias, ou seja, este segundo governo de Napoleão também já tinha os dias contados. Realmente, porque imagino, quer dizer, que não houvesse muita coisa a fazer. Ele continuava a não ter meios que tinha perdido completamente desde 1812. Ora, nem mais, não havia muito a fazer, mas mesmo assim Napoleão insistia em tentar. Para ter apoio da população, promulgou uma nova Constituição, que agora incluía menos restrições à liberdade de imprensa e uma separação clara entre os poderes executivo e judicial. Além disso, decidiu que a sua única saída era mesmo por via das armas, era o seu hábito, e que tinha de desferir um golpe suficientemente rápido e forte aos aliados para obrigá-los a negociar. Por isso, em julho de 1815, reuniu um exército de 124 mil homens e lançou-se à conquista daquilo que é hoje a Bélgica, mas que na altura era um território que os aliados tinham retirado da França e estavam a ocupar provisoriamente enquanto se decidia exatamente o que fazer com ele. A 16 de junho, Napoleão derrotou os prussianos na Batalha de Ligny, mas foi uma vitória pouco decisiva porque é que eles conseguiram retirar. 2 dias mais tarde, a 18 de junho de 1815, deu-se então a célebre Batalha de Waterloo. Não. Deu-se a Batalha de... Porque obviamente não poderíamos deixar de falar da nossa Batalha de Waterloo sem obviamente falar do Java. Seria imperdoável. Mas regressa então à verdadeira Batalha de Waterloo. Sim, essa mesma Batalha de Waterloo, onde o exército de Napoleão atacou o exército britânico de Wellington. As forças britânicas, onde se enquadravam unidades de vários países aliados, como Portugal, diga-se, conseguiram aguentar tempo suficiente para permitir a chegada dos reforços prussianos. Confrontado com a derrota, Napoleão percebeu que não havia volta a dar e voltou a abdicar. Como sempre, fez um discurso muito dramático, alegando que se oferecia como sacrifício pelo bem da nação, Claro. ignorando olimpicamente a forma como ao longo de anos e anos sacrificara centenas de milhares de soldados para afagar o seu próprio ego. Isso era um pormenor, enfim, uma coisa sem importância. Um pequeno pormenor. Claro. E por fim, temos que a 16 de julho de 1815, Napoleão parte de França pela última vez rumo ao Atlântico Sul. Ali passou os seus últimos anos de exílio na minúscula ilha de Santa Helena, onde acabou por falecer a 5 de maio de 1821, vítima, ao que tudo indica, de cancro do estômago. E já agora também como última curiosidade, é este cancro do estômago que justifica também aquela posição muito clássica que nós temos de Napoleão, sempre com a mão na barriga? Não sabemos ao certo, desde logo porque essa pose de mão na camisa era relativamente frequente na pintura da época. É possível que Napoleão sentisse algum desconforto por causa da sua condição, por causa desta doença, mas não sabemos ao certo até que ponto é que essa teria inspirado as suas poses na pintura, até porque muitos desses quadros eram completamente tipificados heróicos, como Claro. vimos no caso dos Alpes, em que Napoleão não se fez representar numa mula cheia de agasalhos, mas num cavalo de batalha. Claro. Bom, mas neste caso então temos a morte de Napoleão Bonaparte a 5 de maio de 1821, mas, enfim, morre o homem, mas não a lenda. É verdade, a figura de Napoleão continua ainda hoje a suscitar quer amor, quer ódio. O período em que governou como primeiro cônsul entre 1799 e 1804 costuma ser visto como os anos de ouro do seu regime, porque foi nessa altura em que fez de facto aquelas reformas importantes que moldaram França. E, na verdade, os princípios da Revolução Francesa espalharam-se pela Europa do seu tempo na ponta das baionetas dos soldados franceses e acabaram então por contribuir para as profundas mudanças políticas desse mesmo século XIX, com a fervorosa oposição entre liberais e conservadores.
Napoleão desempenhou, como disse, um papel fundamental também naquilo que vieram a ser as unificações de Itália e da Alemanha na segunda metade do século XIX e, digamos também, que a sua família regressaria ao trono francês umas décadas depois da sua morte, mas essa já é outra história. Ou seja, é uma personalidade realmente muito interessante por todos estes motivos. Quer dizer, temos várias camadas que dão origem a uma figura única do seu tempo. Exatamente, e seja pelas suas vitórias ou derrotas, pela relação com Josefina ou pela sua famosa altura, Napoleão leva ainda hoje à escrita de livros, à produção de filmes. E a propósito desta sua altura, importa ter em conta que Napoleão estaria dentro da média do que eram os franceses médios da sua época, mas não dentro da média da altura dos nobres e oficiais. Ou seja, com isto quer dizer que, para os nobres, para os oficiais, Napoleão era considerado baixo. Mas isso não era impedimento algum na hora de comandar, de liderar, de dar ordens. Claro. E claro, esta ideia de um homem extremamente baixo é hoje ainda comum, devido sobretudo à propaganda britânica da época, que sempre exagerou a altura de Napoleão para, obviamente, o ridicularizar. E tudo isto serve para concluir que Napoleão, por uma razão ou por outra, mais não seja pelo impacto que teve nesta história do século XIX, merece ser estudado nos nossos dias. E para quem quiser saber mais então sobre Napoleão Bonaparte, para quem quiser ler um pouco mais, já temos as sugestões do episódio anterior. Tens algum acrescento a fazer, Paulo? Tenho apenas um livro de David A. Bell, Napoleon, A Very Short Introduction, publicado pela imprensa da Universidade de Oxford em 2019. Como o nome indica, é um livro muito curtinho, uma biografia muito concisa de Napoleão. Napoleão é uma pessoa sobre quem sabemos mesmo muito e, portanto, há uma tendência para as biografias de Napoleão serem sempre de 500 páginas para cima. Não é pouco comum ver biografias de Napoleão com 800 ou 1000 páginas. E esta, na verdade, tem 100 e poucas. É um livro muito acessível nesse sentido. É uma leitura muito recomendável como suplemento às que já recomendei e também para quem tiver menos tempo para ler sobre estes assuntos. E, aliás, fica também a sugestão, não é? Para a sua edição, para a sua tradução em português, tendo em conta que é uma belíssima síntese e que merecia a pena estar traduzida e publicada em Portugal. Sim, sem dúvida. E pronto, é tudo neste nosso episódio 72 do podcast Falando História, a segunda parte desta nossa biografia de Napoleão, esta personalidade tão importante do século XIX. Já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto para se nos quiserem escrever com sugestões e é, obviamente, falandohistoriapodcast@gmail.com e a edição é, como de costume, de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.